Oi, meus amores, voltei! Gente, eu queria gravar uns vídeos agora, assim, nesses próximos tempos, falando de um assunto que eu acho que vai ser interessante, assim, se mais pessoas olharem para isso também, que são as preciosidades que tem nas revistas Bodhisattva, essas aqui. Aí, eu tô com algumas aqui, das edições antigas, vocês devem conhecer, né? E eu queria conversar um pouquinho sobre os temas que a gente tem nelas, assim, né? E falar um pouco deles. Passei hoje a manhã, à tarde, lendo essa edição, que é a número 3 que é a que eu tenho aqui, impressa, então é dela que eu vou falar. E, e assim, eu fico maravilhada assim de ver todos os detalhezinhos assim da revista, né? De seções que nesse momento agora não estão incorporadas na revista, mas nas antigas tinham, que mostrava o que era o budismo naquele tempo nascendo, assim, né? No Brasil. O Lama, o José Fonseca e as outras pessoas que eu não conheço, porque né, isso aconteceu há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás. É, mas, por exemplo, era um tempo que assim, não tinha internet, né? O Lama comenta muito sobre isso, né? É, de como eles tinham que garimpar, assim, né, para conseguir os ensinamentos, de ter que esperar os livros virem dos Estados Unidos, de outros lugares, né, para eles poderem estudar os ensinamentos, que eles iam encontrando uns aos outros, trocando cartas. E aí começou então as publicações impressas no Brasil, mas também não eram muitas. E a revista Bodhisattva foi um meio de formar uma rede dessas pessoas que se interessavam pelo budismo e queriam estudar, e queriam trocar e queriam praticar juntas. Né? Então tem várias sangas aqui do Brasil, né? Sanga do Zen, né? Do Soto Zen, de outras tradições, que eu também nem conheço muito, eu fico só assim admirada de tudo que tem disponível aqui nessas revistas, né? E aí tem muitos textos que o Lama ainda hoje cita nos ensinamentos dele, né? Enfim, tem textos clássicos aqui que eu acho que são muito interessantes da gente passar um pouco por eles. Mas aí de início eu queria comentar assim dessa sessão que eu acho maravilhosa, que são a sessão das cartas, onde eles têm mensagenzinhas que eram mandadas por correio para eles, né, vindos das edições anteriores, que aí então eles publicavam na edição seguinte, né, comentários das edições anteriores, e aí eles publicavam nas seguintes. Então aqui tem recados da pessoas da Anistia Internacional, SOS Animal, da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, lá do Rio Grande do Sul, carta de pessoas que começavam a receber as revistas em casa, né? E aí então diziam o quanto elas estavam felizes com aquela revista. Aqui tem uma mensagem da Lia Disque. A revista está maravilhosa, excelente trabalho da editoração e da diagramação, minha felicidade para toda a equipe da Palas Atena, né? Enfim, muitas pessoas, então você vê assim as pessoas que começaram a dar corpo para tudo isso que a gente hoje continua fazendo parte, né? Mas tudo isso nasceu porque essas pessoas se dedicaram a fazer isso há 20, 30, 40 décadas aqui atrás no Brasil e todos os séculos né, que a gente tem da propagação do budismo no mundo, né? Então tem textos clássicos nessa edição, como por exemplo a Lei do Buda entre os pássaros. Nesse aqui tem um segundo texto, são 3 textos, então ele começou na edição 2, aí tem a 3 e está no 4 também a última parte desse texto, que o Lama volta e meia comenta sobre ele, né? Esse é um dos textos. Aí depois segue com um texto do Jamon Kontru, do Budismo e a Condição Humana, que foi feito uma palestra oferecida por ele no Rio de Janeiro em 88,
E aí então essa palestra ela foi traduzida para o inglês e aí depois então traduzida para o português. Ela foi proferida em tibetano. E aí a revista Bodhisattva publicou essa reportagem, esse ensinamento, né? Desculpa, esse ensinamento que foi trazido para essa revista. Aí tem perguntas e respostas também. Depois tem o texto Morrendo Juntos, de um mestre Sotozen que tinha que era o abade do Centro de Meditação Zen em Minnesota. Aí depois nessa revista também tem um bate-papo com uma budista brasileira, que era a Odete Lara, né, foi feita pelo Celso Marques e o José Fonseca. E aí foi essa entrevista feita com ela, nesse tempo que ela, né, depois de fazer os filmes, né, a carreira dela como atriz, né, ela se dedicou ao budismo, né. E aí tem essa entrevista aqui, e aí depois tem um texto do Frederico Werneck, que o Lama volta e meia comenta sobre ele também, a doutrina da vacuidade, falando sobre Prajnaparamita, sobre Nagarjuna. Depois tem um texto sobre Tai Chi Chuan, a força de não usar a força, de um professor que é de Brasília, Yoga Brata Inokala. Fala também sobre... Tem uma entrevista feita com as pessoas, os embaixadores, que foram enviados ao Brasil no momento da preparação da vinda do Dalai Lama para o Brasil. Então, o Dalai Lama veio em 1992, essa revista é de 91, e aí então tem uma conversa com essas pessoas que vieram para cá. Que foi o enviado especial, foi o conselheiro de Relações Internacionais daquele tempo, Lodi Gyaltsen Gyari, que fez esse encontro com as pessoas do SEB e da Bodhisattva. E aí conversou um pouco sobre qual era a intenção, né, de vir para o Brasil. Então eles discutem a questão da invasão na China e da linguagem que isso como esse evento era tratado naquele tempo, inclusive nas universidades, de uma forma um pouco ingênua, e tratando a invasão da China como uma libertação. Então eles trazem essa questão aqui nesse texto. Depois tem um texto de Sua Santidade Dalai Lama sobre responsabilidade universal, que é um tema que o Lama traz com muita frequência pra gente na Sangha também, né? E aí é super bonito, assim, de ver como ele trata de temas que são muito simples, muito basais, assim, muito fundamentais para que a gente possa fazer uma sociedade de fato, né? Construir uma sociedade de fato que seja condizente com a continuidade da vida, com o benefício para todos os seres como um todo. Então, assim, é muito simples a gente só olhar que aquilo que nós estamos fazendo hoje está destruindo a possibilidade da própria continuidade da vida humana na Terra, né? Então a Terra vai continuar, mas por que a gente está fazendo esse grau de agressão a nós mesmos e a todos os seres, né? Então ele trata desses temas como esse aspecto da responsabilidade universal e, assim, vale muito a pena ver como é uma linguagem muito transversal, não é uma linguagem budista, né? E isso é algo também que Jamgon Kongtrul fala no primeiro texto do livro, né? Deixa eu pegar aqui uns trechinhos que são muito básicos, assim, e muito profundos, né? Ele comenta assim, Jamgon Kongtrul, nesse primeiro texto, o budismo e a condição humana. O budismo não é um fenômeno cultural, não é do Oriente nem do Ocidente. O budismo é essencialmente chegar a ver as coisas como tal. O budismo é basicamente compreensão, e todas as pessoas têm essencialmente o potencial de praticar a sanidade absoluta.
nesse sentido, o budismo não é uma crença de indivíduos ou grupos, é uma correlação do conhecer com a experiência baseada no potencial dos próprios seres. Então é uma coisa que a gente às vezes quando vai conversar com pessoas que não são budistas, né, que não conheceram o budismo, não foram apresentadas aos ensinamentos, enfim, assim, elas acham que é algo que por esse viés da maneira como nós fomos inseridos, nós fomos educados pelo catolicismo, né, como tudo isso vem de uma forma que é muito de conversão do outro para alguma visão que é a nossa, então aquilo fica meio complicado, né? E aí, quando as pessoas são apresentadas a esse aspecto do budismo, elas podem achar que é isso que essas pessoas têm a intenção de fazer. Mas o budismo como um todo, ele é um método que libera a nossa visão das nossas preconcepções, né? Ensina a gente a reconhecer as nossas preconcepções e ir além delas, né? Então, ele dizer isso, né? Que o budismo não é um fenômeno cultural, não é do Oriente ou do Ocidente. O budismo é essencialmente chegar a ver as coisas como tal. Então, é esse aspecto de reconhecer, na verdade, a natureza da realidade. E aí, então, eu retomo os textos que tem no livro com justamente o texto na época, Alfredo Avellini, do Lama Padma Santen, quando ele ainda estava dando aula na universidade, né, na URGS, no Rio Grande do Sul, e quando ele estava fazendo como eu vou dizer, uma investigação do aspecto da cognição, né? O exame da questão cognitiva no budismo. O texto se chama Racionalidade, Cognição, Convicção e Verdade. Então, ele é uma continuação também de um texto iniciado no livro, na Bodhisattva número 2. E aí, nesse texto, ele vai abordar o aspecto de como o engano surge, né? E como o engano, para surgir, ele precisa de uma convicção e ele vai resultar numa verdade que é racionalmente construída. Então, ele explica esses aspectos da racionalidade, da cognição, da convicção e da verdade, destrinchando assim de uma maneira muito, muito, muito profunda, muito, muito detalhada como a gente se engana, como a gente vê as coisas da maneira como elas se apresentam para a gente e o engano, né, como as ilusões, as delusões, né, as nossas viagens, né, as nossas originações dependentes, tudo é construído, como um mundo surge em um segundo a partir de algo que é construído por racionalidade, por cognição, por convicção e verdade. Então ele tem algumas frases aqui destacadas assim para dar um gostinho assim, né? Convicção do equívoco a convicção do equívoco é tão nítida e brilhante como a convicção do que seja correto. Então ele explica assim, né, que o aspecto do engano ele funciona do mesmo jeito para quando a gente está certo e quando a gente está errado. Então a gente tem convicção das coisas, só que essa convicção ela vem tanto nas coisas que a gente considera correto, quanto nas coisas que a gente está errando também. Então, como que a convicção ela não pode ser usada como um método para algo ser considerado correto? E aí ele vai destrinchando esses aspectos, assim, de coisas que a gente vê que ele utiliza até hoje, assim, dos ensinamentos e ele foi mudando a linguagem, né, aprofundando e buscando outras maneiras de falar sobre isso. Mas é bonito de ver como, né, antes até do mestre, esse olhar, né, para o aspecto da mente estava muito, muito, muito presente e muito afiado, assim, né, para descrever algo tão sutil quanto o surgimento da ignorância, né. Então, muito, muito lindo, assim. Ele explica o aspecto da existência e da não existência, né?
como que a ausência de dúvida é que faz a convicção surgir, como que todos esses objetos que a gente considera concretos, que são coisas que nós vemos fora, surgem de uma abstração e eles estão também no campo do objeto abstrato, e como esses objetos abstratos e concretos, eles vão estar presentes em um campo que a gente em um único campo, né, que ele fala dos elementos do universo cognitivo mental, ele surge nesse universo cognitivo mental. Então, né, esses fenômenos todos estão operando nesse universo cognitivo mental, enfim, que depois a gente pode abrir com outras palavras, mas ele vai destrinchando um pouco essa linguagem de um jeito assim bem, às vezes rebuscado, mas muito incrível de observar isso, assim. É uma riqueza. E aí depois tem um texto, Tornar-se Buda, que vem de uma linhagem do budismo japonês e do budismo Terra Pura, se eu não me engano. Deixa eu ver, né? Do budismo Terra Pura. E depois termina com uma relíquia, assim, uma raridade, que é um texto do mestre Tokuda, que foi oferecida em uma palestra que aconteceu na URGS em 1989, em Porto Alegre, né? E aí eles transcreveram a palestra e está publicada aqui na revista, onde ele fala também de diversos temas que comparam a visão do mestre Dogen com a do mestre Eckhart, né, um mestre cristão. E aí ele vai fazendo esses paralelos assim da visão do mestre Dogen com a do mestre Eckhart, relacionada ao livro do Shobogenzo. Então ele vai fazendo essas comparações assim. Enfim, é uma riqueza. Eu acho que é sempre bonito a gente ver como as coisas foram nascendo, né, assim, na nossa sanga brasileira e essa riqueza, assim, de todas as tradições que vão se conectando, que vão tecendo redes para se manter, para se expandir, né, para chegar a mais pessoas que muitas vezes estão querendo, às vezes, encontrar algo que faça sentido para elas, que traga algo mais profundo para além dessa visão que a gente o que é apresentado hoje em dia, que é muito raso, muito hedonista. Então, se a gente encontrar meios de chegar nessas pessoas para que elas possam ver algo que vai tocar de fato aquilo que elas estão buscando no mais profundo delas, assim, que elas possam chegar a isso e a gente ser uma ponte para que isso chegue até elas, eu acho super útil, né? E a revista Bodhisattva, ela vem fazendo isso até hoje, né? Passando por muitas e muitas mãos, muitas pessoas, vindo dessa, né, intenção dessas pessoas, né, o Lama, do José Fonseca, há muitos anos atrás. E isso é dentro da nossa sanga. E nas outras sangas a gente sabe que tem muitas outras iniciativas também, muitos meios de chegar nas pessoas. Então esse é mais um. E aí, se isso, né, for de benefício para alguém, que bom. Se não, tá feito igual. Beijo.